Olá pessoal, vamos começar mais uma aula dentro da disciplina Biossegurança. Então nós vamos falar um pouquinho hoje sobre infecção hospitalar e sobre a comissão de controle dessa infecção hospitalar, tá certo? Então, infecção hospitalar, segundo a maioria dos autores, inclui os processos infecciosos adquiridos no hospital e também aqueles que não foram identificados quando esse paciente foi admitido dentro do hospital. Por quê que não foi identificado? Ou por uma dificuldade no diagnóstico, ou porque o período de incubação era bastante prolongado. E aí o paciente já estava no hospital quando a infecção, né, no caso, ela se manifestou. E que se manifestem durante a sua permanência e até mesmo depois da sua alta. E nós temos ainda que falar um pouquinho sobre as principais fontes de infecção. Então, essas fontes, elas estão ligadas, né, ao ambiente, às pessoas que circulam o ambiente hospitalar, né, equipamentos, materiais, tá certo? O que mais, né? Um desempenho que não seja muito eficiente das técnicas, né, por conta dos profissionais ali, e também o uso indiscriminado de antibióticos. Então, todas essas situações, essas pessoas, né, visitantes também, o uso das técnicas de forma não eficiente, tá? Então, tudo isso pode ser uma fonte de infecção, uma fonte de disseminação de micro-organismos dentro do ambiente hospitalar. Então, como a gente sabe que essa questão ela é de uma relevância, né, muito grande, tem uma gravidade considerável, é que precisa existir dentro do ambiente hospitalar uma comissão. Qual a função dessa comissão? Justamente fazer o levantamento dessas infecções que estão acontecendo ali dentro do hospital, né? Fazer um plano de ação para evitar ou pelo menos diminuir a quantidade de infecção que está acontecendo dentro desse ambiente. Essa comissão, ela é constituída, né, por vários profissionais, é uma equipe multiprofissional. Por exemplo, tem médico, tem enfermeiro, tem laboratoristas, né? Enfim, a quantidade de profissional vai depender também do porte desse hospital, do tamanho desse hospital. Se ele é de pequeno porte, uma quantidade menor de profissionais. Se ele é de médio porte, uma quantidade um pouco maior. Se ele é de grande porte, uma quantidade maior de profissionais, né? Precisa de uma estrutura física, de um local, né? Que tenha pelo menos uma sala para chefia, essa sala também para reuniões, né? Precisa ter uma secretaria, uma região para os arquivos dessas reuniões que acontecerão, né? Pela equipe, né? É preciso ter um laboratório para bacteriologia epidemiológica. Então, isso seria um requisito mínimo, né, de uma estrutura física. O número e a qualificação do pessoal. Como nós falamos, a quantidade de pessoas vai depender do porte do hospital, né? E essa equipe precisa estar treinada, precisa estar qualificada para conseguir, né, tomar ciência de toda essa problemática que é a infecção hospitalar, não é isso? E também conseguir levantar, né, planos, estratégias de ação para conseguir amenizar esse problema, né? Com isso, espera-se que tenha uma menor taxa de mortalidade, menor taxa de morbidade, que é doença, né? Enfim, tá? Uma permanência, né, do paciente dentro do hospital
por um período bem menor, tá certo? E assim por diante, né? Então, aqui, ó, tem uma relação bastante simples dessa comissão. Um exemplo para vocês entenderem um pouquinho. Pode participar, né, o administrador do hospital, um enfermeiro, um médico clínico, pode ser um cirurgião, né, um bacteriologista, um sanitarista, um epidemiologista e uma secretária para estar ajudando